Oi! Antes da gente começar, só um aviso rápido. É que toda pesquisa, sabe, por mais cuidadosa que seja, é um trabalho em andamento e, claro, pode ter uma coisinha ou outra que a gente ajusta depois. A ideia aqui é justamente explorar esse conhecimento juntos da maneira mais transparente possível. Bom, vamos lá. O nosso papo de hoje é sobre um termo que, nossa, explodiu na internet e que agora a ciência está levando bem a sério. Brain rot. Traduzindo, seria algo como apodrecimento cerebral. A gente vai investigar a fundo a anatomia dessa tal decadência digital. Para a gente entender esse fenômeno de verdade, nosso caminho vai ter 5 paradas. Primeiro, a gente vai ver de onde veio o termo. Depois, vamos dissecar o tipo de conteúdo que causa isso. Aí a gente entra no que acontece com o nosso cérebro, debate se o estrago é para sempre e, o mais importante, como é que a gente pode reverter tudo isso. Então, começando pela origem. De onde saiu essa expressão brain rot? Pode parecer só um meme, mas a jornada dela é longa. Vai da filosofia do século XIX até virar a palavra do ano. Olha que curioso! A primeira vez que esse termo apareceu foi lá em 1854, com o filósofo Henry David Thoreau. Ele usou para criticar a cultura que ele achava superficial. Aí, a expressão ficou esquecida por mais de um século e ressurgiu em 2007, no Twitter, para falar daquele prazer culpado de maratonar reality show. Mas foi com o lockdown, em 2020, que a coisa viralizou de vez. Tanto que, em 2024, virou a palavra do ano. E aqui tá o pulo do gato. Brain rot tem um significado duplo. De um lado é o objeto, o conteúdo em si, sabe? Aquele de baixa qualidade, super estimulante. Do outro é o sujeito, o estado mental que esse consumo causa na gente, tipo um cansaço, uma dificuldade de focar. Certo, vamos para a segunda parte. Agora a gente vai olhar bem de perto o que define esse tipo de conteúdo. Porque não é só uma questão de quanto tempo a gente passa online, mas da qualidade e do formato do que a gente está consumindo. Essa tabela aqui ajuda a gente a organizar a bagunça. Temos os vídeos curtinhos que treinam nosso cérebro para querer tudo na hora, o sludge content, com aquelas telas divididas que forçam uma sobrecarga de informação, o surrealismo algorítmico, que nem precisa fazer sentido, e, claro, o doom scrolling, que é ficar rolando feed de notícias ruins até a exaustão. E essa frase aqui, nossa, ela descreve perfeitamente um fenômeno chamado Italian Brain Rot. Basicamente são vídeos feitos por inteligência artificial com umas criaturas bizarras, narração sem pé nem cabeça. O objetivo não é contar uma história, é só explorar o algoritmo para prender a atenção de um jeito quase primitivo. É o brain rot em sua forma mais pura, digamos assim. Falar em apodrecimento pode até parecer um exagero, né? Mas a neurociência está mostrando que, olha, tem um fundo de verdade nisso. Vamos ver o que acontece de fato dentro do nosso cérebro. Tudo começa com a dopamina. Esse ciclo de 4 passos é o que chamam de esteira hedônica. Funciona assim: um vídeo viral dá um pico de prazer. O cérebro, para se equilibrar, se adapta e diminui a sensibilidade. Resultado, para sentir o mesmo prazer, a gente precisa de mais e mais estímulo. Vira uma busca sem fim, um ciclo vicioso mesmo. Isso não é só uma coisa química, abstrata. Exames de imagem mostram mudanças físicas no cérebro. Tem um aumento de volume em áreas ligadas à recompensa, como o córtex órbito-frontal. O cerebelo também aumenta, numa tentativa de acompanhar a velocidade do conteúdo. Em contrapartida, a fiação do cérebro, a tal da substância branca, pode acabar sendo prejudicada. Isso tudo leva a gente para a pergunta de $1 milhão. Esses efeitos são para sempre? A gente está falando de um dano irreversível ou de algo que dá para consertar? A ciência está começando a separar o que é mito do que é realidade. E essa comparação aqui deixa a diferença crucial bem clara. O que a gente chama de brain rot se parece muito mais com um transtorno cognitivo funcional. É uma disfunção causada por sobrecarga de informação e distração, e que, olha só, é reversível. É bem diferente de uma doença neurodegenerativa como Alzheimer, que envolve a morte de células cerebrais e não para de avançar. E agora, se preparem para uma reviravolta. Um estudo gigantesco descobriu que, em adultos com mais de 50 anos, usar tecnologia digital está ligado a um risco 58% menor de declínio cognitivo. Ué, como assim? A chave de tudo está na diferença entre o uso ativo e o uso passivo. O uso ativo, tipo aprender a usar um aplicativo novo, jogar um game de estratégia, conversar com a família, funcionam como um exercício para o cérebro. Já o uso passivo, ficar rolando o feed de vídeos sem parar, é o que causa os efeitos ruins. Então, a tecnologia em si não é o problema. O que importa é como a gente usa.
Então, a boa notícia é essa: nosso cérebro é plástico, ele se adapta e pode se recuperar. Nessa última parte, a gente vai focar nas soluções, estratégias concretas, com base em ciência, para restaurar nossa saúde cognitiva. As pesquisas mostram 3 caminhos principais. A terapia cognitivo-comportamental, que ajuda a quebrar os padrões de pensamento que levam ao vício. A ecoterapia, que é basicamente passar um tempo na natureza e que tem um poder de restauração incrível. E, em vez de cortar tudo de uma vez, o mais eficaz é buscar uma dieta digital mais equilibrada. E por falar em natureza, anota esse número: 120 minutos. Só 2 horinhas por semana em ambientes naturais já fazem uma diferença enorme para o nosso bem-estar e para a nossa capacidade de foco. É um remédio poderoso e super acessível. Se a gente tivesse que resumir tudo isso em uma única palavra, seria essa: intencionalidade. O antídoto para esse consumo passivo guiado por algoritmo é um engajamento ativo, consciente, com propósito. É a gente escolher o que consumir e por quê. E para fechar, fica aqui uma reflexão. O conhecimento, assim como a nossa saúde mental, é uma construção coletiva. Essa análise toda só foi possível por causa do trabalho de inúmeros pesquisadores, cientistas e pensadores. Então, a eles fica o nosso muito obrigado e todo o crédito. Valeu por acompanhar a gente até aqui.